Fala pessoal, quero mostrar algo interessante para vocês aqui, para quem pretende trabalhar com furações dentro aqui do SketchUp. Então eu vou importar um bloco aqui, já estou com o menu de inserir bloco aberto. Vou pegar um balcão de 2 portas, por exemplo, inserir ele aqui no meu modelo. E vou pegar também um outro aqui, só para efeito didático aqui. Pode ser um gaveteiro aqui, vou inserir lá. E imagina que você tem o seguinte cenário aqui, você precise fazer um recorte, geralmente recorte de tomada, alguma coisa nesse sentido. Então nós vamos ter algumas usinagens soltas ali para você conseguir fazer esse tipo de trabalho. Então eu vou acessar aqui, ó, a parte do componente, imagina que eu quero recortar essa lateral, um recorte reto. Então eu vou pegar aqui o recorte, ó, e aí ele já vai meio que alinhar na face aqui, ó. Você vai posicionar onde você precisa fazer o recorte aqui. Caso você queira uma posição mais precisa, você pode utilizar a trena para fazer a marcação ali. E colocou ali na posição que você precisa. E o que você vai fazer é basicamente selecionar a peça que vai sofrer o recorte e vir aqui, ó, no Mob Pro Sólidos, usar a ferramenta recorte e clicar no seu recortador. Automaticamente, depois que você fizer isso, o recorte vai estar pronto. E lembrando que o bloco ele continua, neste caso aqui, sendo um bloco dinâmico, né? Então você consegue fazer edições normais aqui, no caso na largura. Se você fizer qualquer alteração na altura ou na profundidade, tendo em vista que o recorte é nessa peça aqui, ele vai sofrer distorção. Então eu recomendo que você faça recortes, ó, tá vendo? Ele distorceu aqui. Faça os seus recortes apenas na etapa final ali do teu projeto, tá? Assim você não vai ter nenhum problema. E o OpenCutlist interpreta isso aqui de maneira tranquila. Então, gerando aqui, ó, eu já tenho a minha lateral com o recorte já feito, tá? Outra coisa interessante é nesse caso aqui, por exemplo, imagina que você tem uma passagem aqui de fios, né? Nessa parte de trás da caixa aqui, você queira fazer uma passagem de fios aqui por dentro. Então, vamos pegar essa base de baixo aqui, ó, e usar agora um recorte com círculo. Então, vou vir aqui na mesma situação, acessei aqui a minha lateral, que vai sofrer o recorte, eu vou usar agora o recorte com círculo, tá? Trouxe ela aqui, eu posso posicionar normalmente. E eu tenho também as opções aqui dentro do menu Mob Pro para fazer edição. Eu já deixei ele com 6 aqui, no caso pensando num passa-fio, né? Então eu já deixei com 6. A profundidade também você consegue editar. E esses outros não são tão necessários. Mas uma vez que você tenha feito isso, mesmo processo, clicou aqui, vem aqui no recortador e clica. Automaticamente ele já vai fazer o recorte. E por que é importante a profundidade nesse caso aqui, ó? Como eu estou dentro de um módulo e eu quero que ele também passe para o módulo seguinte, então se eu tiver uma profundidade bacana aqui, ó, porque eu coloco 45 ali, ó, então eu vou conseguir fazer a mesma operação e garantir o alinhamento do lado de cá. Então eu vou selecionar ele aqui com a peça interna aqui, ó. Como eles têm 2 níveis aqui, ó, esse aqui tá em um componente, esse aqui tá em outro, eu vou selecionar esse aqui, dar um Ctrl X, selecionei a lateral de cá e eu tenho uma opção interessante aqui, ó, que é o editar colar no local. Então eu vou colar no local, assim eu vou garantir que ele vai ter exatamente a mesma posição. E agora eu posso vir nesse componente aqui e fazer o mesmo uso do recortador aqui, ó. Fiz o uso do recortador. Agora eu tenho um recorte perfeito de um lado a outro ali. E eu poderia utilizar um passa-fio, algo do tipo, para fazer ali a usinagem. Lembrando que tudo isso aqui também vai ser interpretado corretamente lá no OpenCutlist. Então, se eu gerar o corte aqui, ó, eu já tenho as minhas laterais com recorte, já na posição correta. E a lateral que nós fizemos o recorte reto também já na posição correta. E isso vai servir praticamente para tudo que você for precisar. Caso você queira trabalhar com esse tipo de coisa, você pode fazer um recorte sem nenhum tipo de problema. E esse recortador funcionaria também por uma prateleira, qualquer necessidade que você tenha. Basta que você selecione aqui, ó, garanta que seja o último nível de alinhamento, tá? Então vai selecionar e vai escolher a opção do recorte. Então imagina que eu quero fazer um recorte no canto aqui. Esse recorte também tem as opções aqui para que você faça a edição. Então, por exemplo, ó, ele está com 6 por 10. Imagina que você queira fazer, por exemplo, um recorte de 7 por 4, muito utilizado, né, geralmente. E aí você faz a edição, ele vai ficar dessa forma, posiciona aqui no modelo, onde você precisa,
Uma vez que está posicionado, seleciona a peça, clica no recorte e clica no recortador. Automaticamente o teu recorte está pronto e o Open Cut List já vai interpretar isso aí lá dentro para que você faça as furações de maneira correta, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Você consegue utilizar recortadores aqui, mesmo sem utilizar o Limpeza Router, né? E pode fazer edição normalmente aqui, nesse caso aqui, ó, de largura, porque ele não vai distorcer. Nesse caso aqui ele já vai distorcer, porque essa peça vai aumentar também na largura, né? Então, é só ter um certo cuidado, mas você consegue utilizar de maneira tranquila isso aqui dentro dos teus projetos. Outra coisa bacana também, ó, por exemplo, selecionando aqui na parte das gavetas, eu posso selecionar a minha lateral aqui, ó. Imagina que você tenha essas laterais aqui. Eu venho selecionando essas laterais, ó. E aí eu posso usar aqui, ó, os próprios fundos dela como recortador, caso eu queira. Então eu venho aqui, ó, seleciono o fundo, seleciono o outro fundo, venho aqui na parte de baixo, o outro fundo, e ele vai atuar como recortador aqui. E aí quando eu clicar fora, tá vendo? O objeto já vai também estar recortado. Isso aqui também, ó, vai ser exibido lá no Open Cut List. Tá vendo que as minhas laterais aqui, ó, já tem o recorte. Tudo de maneira tranquila. Lembrando que esse recorte, como o fundo tem 6 milímetros, teria que ser feita uma folga. Mas dá para você fazer qualquer tipo de ajuste ou criar um outro recortador um pouco mais profundo. E depois desse recortador, você vai operar de maneira tranquila aqui dentro do Open Cut List, tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse plugin de sólidos já está atualmente em uso por a equipe beta aí que está fazendo os testes, mas já está totalmente funcional para você utilizar. Você que é cliente do MobPro já pode fazer o teste e nós estamos trabalhando na versão final para que nós utilizemos aí as furações de forma mais rápida possível aí.